As ruas estavam mortas. Não havia carros em movimento, vozes humanas, nem sinais de vida. Só o som do vento assobiando entre os destroços e o rangido enferrujado de uma placa que balançava ao acaso. No meio desse vazio, ele apareceu. O cachorro cambaleava, mas não parava. Cada passo era uma escolha. Cada latido engasgado era uma súplica muda. Estava fraco, exausto, mas seus olhos seguiam fixos em algo além das ruínas. Um destino que nem ele sabia onde ficava, mas sabia que precisava alcançar. O mundo havia acabado, mas ele, não. A câmera se afasta e revela a cidade devastada. Prédios despencados, ossos espalhados, silhuetas do que um dia foi uma civilização. No centro, só ele caminhando. Um ponto em movimento. Pequeno demais para chamar atenção, grande demais para ignorar. Esse não era um cachorro comum, era o último dos esquecidos. Um sobrevivente sem nome, sem raça, sem dono, e naquele instante carregava a última faísca de vida do planeta inteiro. Mas para entender como ele chegou até ali, precisamos voltar um pouco no tempo. Não foi um meteoro, nem zumbis, nem alienígenas. O mundo acabou por culpa de quem sempre teve poder nas mãos. Guerras políticas, disputas por recursos, mentiras que viraram bombas, e bombas que viraram poeira. Cidades foram engolidas por nuvens de fumaça tóxica. O ar ficou denso, a água sumiu. Os que sobreviveram se esconderam, e os que ficaram lá fora simplesmente deixaram de ser humanos. A vida foi se tornando um sussurro, a esperança, um mito, e os animais. Os primeiros a pagar o preço. Milhares de cães foram abandonados, amarrados em postes, trancados em casas vazias, deixados à própria sorte. Alguns enlouqueceram, outros se tornaram feras, mas um deles sobreviveu. Não por força, nem por sorte, mas por instinto. Ele não tinha nome, nunca teve. Era apenas... Naquela época, vagava pelas ruas como sombra. Esquivava-se dos tiros, dos gritos, dos ratos famintos, caçava o que podia. Migalhas, restos, latas velhas. Dormia onde o frio não o matasse. Cada dia era um risco. Mas ele seguia, até que certa noite, no meio de uma estrada vazia, ele ouviu um som fraco, quase imperceptível, um choro. Ali, dentro de uma van abandonada, entre trapos e poeira, havia uma bebê, sozinha, pequena demais para sobreviver, frágil demais até para chorar alto. A mãe, talvez morta, talvez fugida, mas não estava lá. O cachorro se aproximou, cheirou o cobertor, sentiu o calor da pele dela. Observou aquele ser minúsculo que tremia de fome. Ele podia ir embora, ninguém o culparia, mas não foi. Aquela noite, algo mudou. Ele se deitou ao lado dela. Aqueceu seu corpo com o próprio. No dia seguinte, trouxe um pacote de bolacha velho que encontrou em um mercado saqueado. Nos dias seguintes, passou a carregar a bebê nos dentes, como se fosse filhote sua. A fome apertava, o medo, constante. Mas ele não a abandonou. Nunca. Enquanto o mundo ruía, dois seres esquecidos se encontraram e criaram um laço mais forte que qualquer lei humana. Um cão e uma bebê. E foi assim que ele começou sua jornada. Não por comando, não por recompensa, mas por algo que os humanos haviam esquecido no fim dos tempos. Instinto de proteger. A primeira noite foi a mais difícil. O vento cortava como lâmina. A cidade parecia um cemitério a céu aberto. E o céu ardia em tons alaranjados, tingido por partículas de fumaça e nuvens químicas que jamais deixavam o sol aparecer. O cachorro caminhava devagar. A bebê estava enrolada num pedaço de cobertor sujo, amarrado com os dentes dele, e seu corpo era protegido por uma sacola plástica improvisada. Não havia destino certo, só a urgência de sair dali. Encontraram abrigo numa garagem semi-destruída, com as portas de ferro retorcidas. O chão era de concreto frio, mas havia um colchão velho encostado no canto. Ele puxou o pano com as patas, empurrou a bebê com o focinho até o canto mais seco e deitou ao lado dela. Ela tremia, respirava com dificuldade, chorava em silêncio, como se não quisesse incomodar. O cão se aproximou e encostou o corpo no dela, oferecendo o pouco calor que ainda tinha. Sua barriga roncava, mas ele não se movia. Durante a madrugada, ele ouviu passos lá fora, rastejantes, rítmicos, outro animal, ou alguém. Ele não rosnou, só ficou atento. O som passou, mais um perigo evitado. Ao amanhecer, a luz fraca atravessou a fresta do portão amassado. O cachorro se levantou, esticou as pernas duras do frio
e saiu. Voltou 2 horas depois com um saco plástico rasgado preso nos dentes. Lá dentro, restos de comida de um restaurante abandonado, ossos, pedaços de arroz seco, algo que já havia mofado. Não era suficiente, mas ele separou o que havia de mais limpo e empurrou com o focinho até a bebê. Ela estava fraca, mas mamava, como se soubesse que aquilo vinha dele. Mais tarde, enquanto descansavam, ouviram um som vindo da rua. Um rosnado, passos pesados. 3 cães grandes, de pelos sujos e olhos famintos, entraram no pátio. O vira-lata se colocou à frente da bebê. Não latiu, não recuou, só observou. Os outros cães cercaram. Um deles avançou. O combate foi rápido e brutal. Ele mordeu o pescoço do primeiro, desviou de uma investida do segundo e foi atingido no lombo pelo terceiro. Sangue escorreu, mas ele ficou em pé. E quando mordeu o focinho do último, os outros recuaram. Foram embora, em silêncio, vencidos. Ele voltou mancando até a bebê, se deitou ao lado dela novamente e dormiu. Daquele momento em diante, algo estava claro. Ela não sobreviveria sem ele, e ele já não sabia mais viver sem ela. Sobreviver não era um objetivo, era rotina. Com o passar dos dias, o cão percebeu que o mundo lá fora não melhoraria. O silêncio era cada vez mais pesado, as ruas mais vazias, os perigos mais perto. E a bebê, cada vez mais fraca. Ele não entendia doenças, mas percebia a respiração mais lenta, o choro quase inexistente. Precisava de alimento, água, abrigo. E ele não tinha nada disso, mas tinha pressa. Na manhã seguinte, partiu em busca de comida. Carregou a bebê num carrinho de supermercado que encontrou tombado. Empurrou com o focinho até os pneus rasgarem. Depois, arrastou com os dentes. Chegou a um mercado saqueado, prateleiras caídas, latas amassadas, vidros estilhaçados e um cheiro podre no ar. Mesmo assim, vasculhou tudo. Achou um pacote de leite em pó ainda fechado, um pedaço de barra energética, um frasco d'água pela metade. No momento em que pegava uma sacola para carregar tudo, um estalo, uma armadilha. Um laço de arame prendeu sua pata traseira e o suspendeu no ar. Ele soltou a sacola, que caiu com tudo. A bebê, do lado de fora do mercado, começou a chorar. Foi esse choro que salvou a vida dele. 2 homens encapuzados apareceram, alertados pelo som. Um deles olhou para o cachorro pendurado. Droga, é só um vira-lata. Achou que ia pegar um coiote. O outro viu a bebê, correu em direção a ela. Nesse instante, o cão esticou o corpo com força e o arame cedeu. Ele caiu no chão, ferido, mas não parou. Correu, mordeu o braço do homem, largou tudo e fugiu com a criança nos dentes, mancando, sangrando, mas vivo. Encontrou abrigo numa casa abandonada, uma lareira com restos de carvão, cobertores velhos e um armário com uma mamadeira ainda embalada. Ele aqueceu o leite em um potinho metálico, usando o carvão como brasa. Não sabia o que fazia, mas tentava. A bebê aceitou a mamadeira improvisada. Chorou menos, dormiu melhor. Naquela noite, ele se deitou embaixo da cama. Protegia de perto. No dia seguinte, seguiram para outro abrigo. Uma escola destruída. Mesas viradas, quadros quebrados. Mas lá, havia brinquedos espalhados. Ela sorriu pela primeira vez. Ele percebeu. Aos poucos, a bebê começava a responder. Abria os olhos com mais frequência. Apertava os dedos quando sentia frio. O cachorro adaptava tudo. Usava camadas de roupas velhas para cobri-la. Encontrou um carrinho de boneca e o transformou em berço móvel. Até uma chupeta antiga ele levou. A cada novo esconderijo, mais desafios. Dormiram em uma igreja com teto furado, onde a chuva ácida caía como agulhas. Num galpão escuro, enfrentaram ratos famintos que morderam o focinho do cão. Numa noite sem abrigo, ele enterrou a bebê sob folhas secas e ficou por cima, exposto ao frio, sem dormir. As patas sangravam, as costelas marcavam sob a pele, mas ele não parava. Nunca. Num hospital abandonado, encontrou uma máscara de oxigênio infantil. Não sabia o que era, mas guardou, como se, instintivamente, soubesse que aquilo poderia ser útil. Cada passo era um risco, mas também era um dia a mais com ela. Eles aprenderam a andar em silêncio, a se comunicar com olhares. Ela aprendeu que, quando ele rosnava baixo, era hora de não se mexer. E ele, que quando ela chorava forte, era sinal de que algo estava errado. Sozinhos, sem ninguém para dizer o que era certo ou errado, eles criaram um idioma que só os dois entendiam.
Um idioma feito de cuidado. As semanas passaram, e o vira-lata aprendeu a reconhecer o perigo antes mesmo de vê-lo. O ar mudava, o cheiro ficava denso, a cidade silenciosa demais. E naquela manhã, tudo estava quieto demais. Eles haviam se escondido num estacionamento subterrâneo, um lugar escuro, mas seguro. A bebê dormia embrulhada em um cobertor azul desbotado, dentro de uma caixa de papelão cercada por objetos empilhados em forma de parede. O cachorro farejou o ar. Algo estava errado. Saiu do esconderijo e subiu até a rua. Ali, à distância, viu um carro. Um dos poucos ainda em movimento. Homens armados, roupas sujas, rindo alto. Eles não procuravam suprimentos, procuravam algo ou alguém. E então ele entendeu. Eles tinham escutado o choro dela. Desceu rapidamente, arrastou a caixa com os dentes, escondendo a bebê atrás de um gerador velho. Cobriu-a com o cobertor, colocou pedaços de papelão por cima e se posicionou em frente à entrada. Os passos ecoaram pelo concreto. 3 sombras surgiram. Um deles apontou. Eu vi ela aqui. Um bebê. Com um cachorro, acredita? O outro riu. Se for mesmo um bebê, a gente pode trocar por comida. Gente paga caro por criança viva agora. O terceiro chutou um tambor fazendo barulho. Se for só um vira-lata, a gente mata. Eles se aproximaram. Um deles se agachou e olhou dentro do esconderijo. Viu o cachorro. Tá aqui. O vira-lata não esperou. Avançou com força, direto na garganta do invasor. A surpresa deu vantagem. O homem caiu gritando. Os outros 2 reagiram. Um puxou a arma. O cachorro desviou por pouco, correndo em círculos, se afastando dos tiros, atraindo-os para longe da bebê. Ele correu por entre carros, caixas e pilares, pulou sobre uma moto caída, derrubando tudo, criava barulho, criava confusão. Eles o seguiam. Era isso que ele queria. Conseguiu sair para a rua, correu até dobrar uma esquina, voltou por um beco lateral, pegou a bebê de volta nos dentes e desapareceu. Correu sem parar por 10 quarteirões. O corpo tremia, as patas sangravam, mas ela estava bem, e isso bastava. Se esconderam em um estacionamento de supermercado, dentro de um freezer quebrado. O cão trancou a porta com um pedaço de madeira, fazendo força com o ombro. Ali dentro, escuro e apertado, ele deitou. Ela encostou o rostinho no pelo dele e adormeceu de novo. Ele não dormiu, ficou atento, ouvindo, farejando. Naquela noite, soube que o mundo lá fora era mais cruel do que pensava. Antes, ele fugia da fome, do frio, das feras. Agora, fugia do pior tipo de criatura que havia restado. Gente que perdeu a alma. E mesmo sem entender palavras, o cão percebeu uma coisa. A menina era valiosa, e enquanto ela respirasse, ele não podia parar. 2 dias se passaram desde a emboscada. O cachorro e a bebê agora vagavam por uma parte da cidade onde os prédios não tinham mais formato. Eram montes de concreto esmagado, aço retorcido e sombras longas. O ar ali era pesado, cheirava a ferrugem e abandono. As patas dele doíam, o corpo coberto de feridas. Mas a bebê, ela dormia tranquila, embalada no corpo dele, envolta num cobertor improvisado com retalhos de cortina. A respiração dela era o que mantinha o ritmo dele. Cada suspiro era uma ordem silenciosa para seguir em frente. Foi então que ele viu uma fenda no solo, como se o chão tivesse sido rasgado por algo imenso. Ele farejou. Havia ferro, graxa e um cheiro antigo, umidade, mofo, mas não era perigoso. Saltou. Desceu devagar, arrastando a bebê com cuidado. A fenda levava a uma antiga estação de metrô. As luzes estavam mortas, mas algumas placas ainda brilhavam fracamente, alimentadas por baterias quase extintas. Caminhou entre trilhos cobertos por folhas secas, passou por um vagão tombado e entrou num compartimento técnico, onde encontrou abrigo. Ali, em meio a mapas rasgados e painéis quebrados, ele viu algo. Um quadro afixado na parede, coberto de poeira. Com o focinho, limpou o vidro. Um mapa, antigo, mas ainda legível. Mostrava a rede de túneis subterrâneos da cidade. Em destaque, um ponto assinalado com tinta vermelha. Um símbolo de abrigo. Próximo, uma data, 2085. E ao lado, uma frase quase apagada. Colônia Gênesis. Entrada autorizada por biometria. Sobrevivência prioritária. O cão não sabia o que aquelas palavras significavam, mas sentiu algo diferente. Um impulso, um instinto, a direção. A colônia existia,
e não estava tão longe. Ele olhou para a bebê, agora acordada, com os olhos abertos, curiosos, brilhando na penumbra. Ela não entendia, mas sorria. Pela primeira vez, o cão não estava apenas fugindo. Tinha um destino, tinha um propósito: salvar aquela vida, levá-la até onde talvez ainda existissem pessoas boas. Talvez um novo começo. Naquela noite, dormiram ali mesmo, entre trilhos e memórias. A estação parecia protegê-los, como se aquele lugar soubesse quem eles eram, como se estivesse esperando por eles. Na manhã seguinte, ele se levantou. Estava mais lento, mais fraco, mas seus olhos estavam mais firmes. Com a bebê no colo, desceu pelos túneis, em direção ao ponto marcado. Não sabia o que encontraria, mas, pela primeira vez desde o fim do mundo, ele acreditava que ainda havia algo lá no fim da estrada. A colônia estava a 15 quilômetros de distância. Em um mundo normal, seria uma caminhada de algumas horas, mas ali, cada metro era um teste. O túnel do metrô os levou até uma saída próxima ao que um dia foi um parque industrial. Do lado de fora, o vento soprava denso, carregado de cinzas e fuligem. O céu era um teto de ferro. Nenhuma cor, nenhum som além do próprio silêncio. O cachorro seguiu. Não havia mais carrinho, nem proteção. Carregava a bebê enrolada no peito, presa por faixas improvisadas de pano. A cada passo, suas patas deixavam marcas no chão seco. Sangue, poeira, resistência. O primeiro obstáculo foi a ponte. Uma estrutura antiga de ferro, torta, atravessando um córrego de água negra. A base estava corroída. Um dos lados havia desabado, mas era o único caminho. Ele avançou devagar, sentindo o metal vibrar sob o peso. Uma das tábuas cedeu. Ele parou. Olhou para baixo. O líquido fervilhava, como se tivesse vida. Ele voltou um passo. Recuar? Não. Deu a volta por uma viga lateral, equilibrando o corpo, mantendo a bebê firme. Um escorregão ali seria o fim, mas ele passou e continuou. Horas depois, encontraram uma fábrica abandonada. Portões abertos, janelas quebradas, um cheiro de óleo queimado. Dentro, um ruído estranho. Estalidos, como se o prédio respirasse. Avançaram cautelosos, e então, o chão tremeu. Uma explosão no andar de cima. Fumaça desceu como neblina negra. Labaredas surgiram nos cantos. O cachorro correu, pulou por sobre destroços, evitou vigas em chamas, atravessou corredores apertados, até encontrar uma saída lateral. Saltou por uma janela, caiu rolando com a bebê no colo. Ela chorou. Ele lambeu o rosto dela, e seguiram. A cada novo passo, o corpo dele cedia mais. O ritmo já não era o mesmo. Os músculos, antes ágeis, agora tremiam, mas os olhos ardiam de certeza. No 8º quilômetro, encontraram um campo aberto, onde um dia existiram jardins. Agora, só terra seca. E cães. 3 deles, grandes, selvagens, costelas saltadas, olhos avermelhados, famintos. O vira-lata recuou. A bebê estava no chão, presa no pano. Ele se colocou entre ela e os outros. Os cães avançaram. O primeiro pulou. O vira-lata o derrubou no ar, mordeu seu ombro e o fez recuar. O segundo tentou por trás. O vira-lata rolou, desviou e cravou os dentes no pescoço. O terceiro hesitou, observou o sangue dos outros 2 e fugiu. Ele venceu, mas não saiu ileso. Cambaleou até a bebê, deitou ao lado dela e ficou ali por alguns minutos, respirando devagar, quase sem forças, mas ela ainda o olhava, ainda sorria. Ele se levantou. No quilômetro final, os pés já não respondiam. As garras estavam gastas, o pelo queimado, os olhos embaçados, mas ele viu, no horizonte, escondido atrás de uma colina de entulho, um sinal. Uma estrutura de metal, alta, antiga. Uma porta com o símbolo da colônia Gênesis. Ele chegou. Com os últimos fios de energia no corpo, atravessou o campo destruído, carregando o futuro nos braços. E sem saber, ia encontrar o que nenhum cão jamais encontrou desde o fim do mundo. Um lugar onde a esperança ainda existia. Ele chegou à entrada da colônia com o corpo em frangalhos. O portão era grande, feito de metal reforçado, com símbolos apagados pela ferrugem. Nenhum som, nenhum sinal de vida. Parecia tão morto quanto o resto do mundo. O cão se aproximou, farejou o chão. Nada. Bateu a pata contra o portão. Nada. Deitou a bebê com cuidado aos seus pés e latiu. Um latido fraco, raspado. Depois outro. Depois outro. Silêncio. Foi então que ele ouviu o barulho. Atrás dele, passos.
Vários. Homens. Virou-se devagar e viu 5 figuras armadas descendo o morro de entulho. Os mesmos saqueadores que havia enfrentado dias antes. Estavam sujos, furiosos, e não estavam ali para conversar. Olha só, o vira-lata trouxe a bebê direto pra gente. Um deles sorriu, mostrando os dentes manchados. Isso vai valer o estoque inteiro de comida da base. Se ainda tiver alguém vivo lá dentro, vão negociar. O cachorro se colocou na frente da bebê. Rosnou, mesmo sem forças. O primeiro homem levantou o bastão. O cão avançou. Foi um golpe só. O bastão o acertou no lombo, fazendo o corpo dele cair com força no chão. Mas ele se levantou, tremeu e avançou de novo. Outro golpe. Dessa vez, no focinho. O sangue escorreu. Ele caiu, mas os olhos continuavam abertos, focados na bebê. O terceiro homem se aproximou com uma faca. Termina logo com isso. Foi então que ela chorou. A bebê, até então quieta, soltou um grito alto, profundo, como se estivesse implorando pela vida do cão. O som ecoou, e algo mudou. O portão da colônia emitiu um bip, depois outro. Depois, o som metálico das engrenagens girando. Os saqueadores se viraram. O que foi isso? O portão se abriu com um estrondo. De dentro, surgiram soldados, roupas limpas, capacetes reforçados, armas prontas. Soltem o bebê agora! Os homens hesitaram, mas só por um segundo. O cão, mesmo no chão, rastejou até a frente da bebê. Os tiros começaram. Os saqueadores foram derrubados um a um, sem chance, sem piedade. Quando o último deles caiu, os soldados correram até a criança. "Tem um bebê aqui!" gritou um deles. "E um cachorro. Está respirando." O cão ainda estava ali, deitado, com os olhos fechados. "Ele está vivo, mas muito fraco. Leva os dois. Agora." A bebê foi envolvida em uma manta térmica. O cão, colocado com cuidado em uma maca improvisada. Enquanto as portas se fechavam atrás deles, um dos soldados olhou para o vira-lata e sussurrou: "Que tipo de bicho é você?" Mas ele não respondeu, apenas respirava. Ainda. Dias se passaram. Na colônia Gênesis, o tempo parecia ter parado. Lá dentro havia luz, água limpa, gente de verdade. Médicos, crianças, paredes seguras. A bebê estava bem, alimentada, protegida, cercada de vozes humanas pela primeira vez. Mas os olhos dela continuavam procurando aquele que a carregou por ruínas, que a protegeu do frio, da fome, dos homens maus. O cachorro. Ele havia sobrevivido. Por pouco, mas no dia seguinte ao resgate, escapou da enfermaria. Desapareceu entre os corredores da base. Procuraram por dias. Nada. Foi então que, numa manhã cinzenta, uma guarda viu algo curioso na entrada principal. Pegadas pequenas, feitas com patas feridas, marcadas no chão de cimento. E bem em frente ao portão, um cobertor dobrado. O mesmo cobertor velho em que a bebê havia sido enrolada. Como um presente. Ou uma despedida. O vira-lata não queria recompensas. Nunca quis aplausos. A missão dele estava cumprida. E como todos os grandes heróis silenciosos, ele se foi sem fazer barulho. Anos se passaram. A menina cresceu. Forte, inteligente, líder entre os jovens da colônia. Ela nunca soube o nome dele. Então deu Esperança. Na parede da base, uma pintura. Um cão de olhar firme, deitado ao lado de um bebê. A legenda dizia: "O que restou da humanidade foi salvo por quem ela abandonou primeiro." E toda vez que alguém perguntava por que ela usava um pingente de metal com uma pata gravada, ela sorria. "Porque foi ele quem me carregou até aqui. Num mundo onde os homens falharam, onde as bombas calaram as vozes e a ganância secou os rios, foi um vira-lata, sujo, faminto e esquecido, quem lembrou o que era ser humano. Ele não tinha nome, não tinha dono, não falava, mas fez o que muitos não fizeram. Protegeu, cuidou, amou, sem cobrar, sem hesitar. Ele caminhou por quilômetros em um mundo morto, enfrentou feras, fome, fogo, tiros, tudo por alguém que não podia sequer chamá-lo pelo nome. E mesmo assim, ele foi até o fim, porque a esperança, às vezes, não vem de discursos, nem de líderes, nem de salvadores. Às vezes, ela vem com patas feridas e olhos cansados. Às vezes, a esperança late e carrega o futuro nos dentes. Essa não é só a história de um cão. É a lembrança de que, mesmo no fim dos tempos, ainda pode existir compaixão, ainda pode existir sacrifício e, acima de tudo, ainda pode existir amor.